Queria que você imaginasse, vocês sabem o que tem aqui dentro, geralmente? Vocês sabem, né? Não é Sprite não, é água mesmo. E é muito comum vocês andarem com isso por aí, na sua casa, no seu serviço, você sai de casa e você leva essa garrafinha. Agora seria muito esquisito, né? Se eu trouxesse esse daqui durante a mensagem e ficasse tomando, né? Por quê? Porque eu não tenho idade para tomar isso mais, correto? Hoje a mensagem se chama Chega de Leitinho. Muitas vezes nós achamos um absurdo, né? Muitas vezes não, tenho certeza que você acharia um absurdo que se seu filho adolescente ainda usasse fralda, não é verdade? Você até levaria ele, talvez, para ajuda profissional, porque aquilo não é normal. Eu tenho meus sobrinhos, eles estão crescendo, eles são muito fofos. E quando eles eram nenéns, eles eram muito fofos também. Mas graças a Deus, eles estão começando a falar, eles estão começando a andar. E já estão andando até demais, falam até demais, brincam até demais. E tudo isso faz parte do nosso crescimento. Se você é pai, mãe, é natural que você veja o seu filho crescer e você se alegra com o crescimento dele. Você se alegra quando ele completa uma fase, entra numa nova fase e assim por diante. Mas às vezes quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, muitas vezes nós achamos, já que ela não é uma vida que eu diria que a gente vê com esses olhos, a gente às vezes estaciona na nossa maturidade. E nós esquecemos que o nosso Pai se agrada quando nós vencemos etapa por etapa e crescemos em maturidade. Você concorda com isso? Então hoje a gente não vai falar sobre a nossa vida física nem emocional, a gente vai falar sobre como anda a nossa maturidade espiritual. Então vamos abrir aqui em Hebreus 5. Hebreus 5, capítulo 5, versículo 11. Aqui o apóstolo Paulo está falando: há muito mais que gostaria de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Estou lendo da Nova Versão Transformadora. Versículo 12 de Hebreus capítulo 5. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e o errado. Vamos agora para 1 Coríntios 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. Você dá uma voltada. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Geralmente uma mãe, ela amamenta o filho até mais ou menos 6 meses de idade, ou no máximo até 2 anos de idade. Tem umas engraçadas que amamentam até mais. Mas assim, isso é pelo que eu vi. Eu nunca fui mãe, ainda estou esperando no Senhor. Mas assim, isso é o normal. Agora chega um momento que a criança ela entra numa iniciação de alimentos sólidos, correto? E é como se a gente estivesse lá no nosso leitinho, né? E o nosso Pai Celestial fala: filho, eu quero te levar para comer uma picanha. E daí você fala assim: não, papai, eu quero leitinho. Você fala: filho, mas você já está encaminhado comigo quantos anos? Quantos anos você está comigo? Eu quero te levar para comer carne, né? Quem não gosta de um churrasco aqui? Só eu. Quem aqui é vegetariano? Tá, se você é vegetariano, você imagina uma outra comida sólida, difícil de mastigar. Mas todos nós sabemos imaginar uma boa picanha, certo? E para nós termos esse coração de dizer: eu quero ir para o próximo passo, é muito do lance da gente dizer sim para o Senhor. Falar: Deus, eu quero andar num nível novo de maturidade. Eu quero, Deus, sair desse lugar onde está bem confortável
e deixar as coisas de menino para pegar aquilo que o Senhor criou eu para ser. E é um tempo hoje que a gente vê muito avanço em tantas áreas da nossa vida, especialmente avanços tecnológicos na nossa vida, e poucos avanços espirituais e emocionais de nós, não é verdade? Nós vemos assim um avanço de pessoas podendo fazer tantas outras coisas, de praticidades, de inovações, mas quanto que nós temos avançado em nossa maturidade com o Senhor? As igrejas estão crescendo, as reuniões estão enchendo, mas quanto de todos nós que estamos neste lugar temos realmente sido maduros espiritualmente? E esse é o grande tema hoje dessa mensagem. Então a gente vai falar hoje sobre a vida de José. A vida de José se encontra em Gênesis, e Gênesis é um livro incrível. Todos nós conhecemos a vida de José, a história de José, ok? Se você começou o plano da leitura com a nossa igreja, você já passou de Gênesis, então você já leu José esses últimos meses. E José está dentro do livro de Gênesis, que também que conta histórias dos grandes patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó. Só que é muito interessante que do capítulo 37 ao capítulo 50, tudo é sobre José. Repararam nisso? Que às vezes a gente acha assim, nossa, por que não fala tanto de Isaac, tanto de Jacó, como fala de José nesse livro? Eu realmente creio que José não é somente uma figura importante da Bíblia, mas ele também representou profeticamente Jesus na nossa vida. E a gente vai estudar isso a fundo hoje, sobre quem foi José e que sinais de maturidade José mostrou. E também que sinais de imaturidade no início da sua vida ele demonstrou. Para quem não sabe, José, ele era novo e ele tinha muitos sonhos. Só que ele não tinha muita sabedoria em como contar esses sonhos. E também, talvez, em nem compartilhar eles. Por exemplo, eu chegar e falar para minha família que eu tive um sonho, que eu era um feixe de trigo, e todos eles também eram feixes de trigo, e todos eles se prostraram diante de mim. Eu acho que isso causaria um problema em casa. O que seu irmão mais velho falaria para você? Seu folgado. Não é verdade? Quem que se pensa que você é? Agora, aquele sonho realmente veio a se cumprir. Só que José, na sua imaturidade, ele logo foi, assim, eu diria, rápido em compartilhar coisas que o Senhor tinha compartilhado para ele somente. Ele também era o favorecido do seu pai, Jacó, em que tudo ele era beneficiado. E eu aposto que ele não entendia que os irmãos tinham inveja, que eles realmente não suportavam ele, porque senão ele não teria ido com os irmãos para um tal lugar. Quando ele chegou para perto dos irmãos dele, e os irmãos tentaram então matar ele, desistiram de matar, resolveram então, pior, vender ele, e depois fingir que ele estava morto para o pai deles. Então ali José, ele começa encontrando uma das grandes dores da vida dele, de que eu creio que todos nós já passamos de alguma forma, não é verdade? A rejeição, a traição e o abandono. Vocês concordam comigo? Que a gente passa por isso. E sem querer essas coisas, sem querer não, ainda bem que essas coisas nos amadurecem. A gente odeia essas coisas da vida. A gente odeia se sentir rejeitado. A gente odeia quando alguém tem inveja da gente. A gente não suporta quando alguém nos abandona. Mas, querendo ou não, é naquele momento que nós temos a oportunidade de nós nos amadurecer. E falar, ok. E ali José, ele não tinha uma opção. Ele precisava amadurecer e ele precisava crescer. Ele não tinha mais o pai dele que dava o que para ele, pessoal? Fala comigo. Leitinho, ele não tinha mais leitinho. Ele estava diante de um lugar onde ele era o único hebreu, onde ninguém conhecia o Deus dele, onde ele não tinha mais pai, nem mãe, nem irmãos, nem ninguém para ajudar ele. E lá ele estava na casa de Potifar. Vamos ver aqui, eu gosto dessa parte de Gênesis 39, versículo 2 a 4. Gênesis 39, de 2 a 4. Diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor
que o Senhor, nosso Deus, estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na mão tudo o que tinha. É interessante aqui que José, ele é excelente em tudo que ele faz. Eu não sei se você e eu teríamos tido essa reação, correto? Você já foi abandonado, já foi rejeitado, quase morto, foi vendido. Você vai trabalhar na casa de alguém. Você tem duas opções: ser o melhor que você pode ser, ou desistir de viver. Fala, não aguento mais, fazer tudo de qualquer jeito, já que fui abandonado, já que não deu certo, já que eu não posso estar onde eu quero estar, então vamos lá, vamos fazer tudo de qualquer jeito. Não, José, ele fez tudo com excelência, e ele obteve o favor dos homens e também do Senhor. Em Provérbios 3, versículo 3 a 4 diz assim: não permita que a bondade e a lealdade, ou seja, a constância, o abandone. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Ali eu vejo que a excelência é sim um sinal de maturidade na vida de José. A excelência em fazer tudo aquilo que está na mão dele, fazer o melhor para o Senhor, aquilo mostra que ele estava amadurecendo. Como é que você está onde você está trabalhando neste exato momento? Será que você, mesmo não gostando do seu emprego, mesmo não gostando daquela situação que você está vivendo, será que você tem maturidade espiritual para falar: Senhor, eu vou fazer como se fosse para o Senhor? Colossenses 3,17 fala o quê? Em tudo que fizerem ou disserem, fazei em nome de Jesus Cristo, dando graças ao Senhor, o Pai, por meio dele. Uau! Em tudo, fala comigo, tudo. Tudo significa tudo, até tirar o lixo de casa. Às vezes a gente pensa que Deus não está olhando. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe falava: tira o lixo, eu ia ela tirar. E um dia eu deixei cair um papel fora, pus o lixo, fechei a porta. E daí o Espírito Santo falou: tem um papel fora do lixo. É tão simples isso, né? Eu voltei, pus dentro do lixo. Ninguém viu aquilo, ninguém. Às vezes a gente está em casa, eu estou lá na correria, cai um negócio, depois eu pego, o Espírito Santo fala: pega agora. Porque são nessas coisas pequenas que o Senhor está olhando a gente, não é verdade? Você está andando na rua, deixou cair um pedaço de alguma coisa, volta, pega, coloca no lixo, guarda no bolso para depois jogar. É tão simples, mas isso reflete muito a nossa vida nas coisas maiores. Então, quando nós estamos trabalhando com algo maior, nós chegamos na hora, nós entregamos dentro do prazo, nós não damos desculpas, nós fazemos além do que o nosso chefe pede, além daquilo que é esperado de nós, porque nós não estamos servindo a pessoas, estamos servindo ao Senhor. Quando nós estamos aqui dentro dessa igreja local, servindo nas áreas executivas, servindo no apoio, no som, onde seja que for, você não está servindo pensando: alguém está me olhando. Você está servindo pensando: Jesus está me vendo. Porque isso é um sinal de maturidade. Pessoas imaturas servem pessoas, pessoas maduras servem a Deus. Pessoas imaturas vivem procurando pessoas para te elogiarem. Nossa, como você alinhou as cadeiras bem, parabéns. Daí quando uma pessoa imatura não recebe elogio, ela fala: vou deixar torto de vez em quando, não tem problema, ninguém fala nada, ninguém me elogia, ninguém me valoriza. Pessoas imaturas são carentes, e elas fazem as coisas para receberem algo em troca. Mas pessoas maduras estão ali servindo ao Senhor e obtendo o favor dos homens e de Deus, porque elas estão sendo excelentes como Jesus é excelente. E quando a gente para e fala assim: mas isso não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Tem tudo a ver com a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está te vendo. E Ele diz o quê? Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito eu te colocarei.
O Senhor, Ele não coloca a nossa vida em compartimentos separados. Deus não coloca a sua vida, aqui é a vida da Zoe espiritual, aqui é a vida da Zoe da alma, aqui é a vida da Zoe física. Isso a gente faz para entender melhor as coisas. Mas quando Deus me olha, Ele me vê por completo. E Ele quer que todas as áreas da minha vida venham refletir maturidade. Não é só uma área ali que ninguém está vendo. Deus, Ele quer que cada minuto do meu dia tenha excelência em tudo. Então ali estava José na casa de Potifar. A mulher de Potifar, a mulher do seu chefe, se encanta com José. E começa a seduzir José. Até chega ao ponto de agarrar José. E José diz não para ela. E ele foge. Está escrito que a gente precisa fugir. E ele foge do pecado e deixa sem querer, ela agarra a túnica dele e depois ela conta uma mentira. Mas José naquele momento ele foi íntegro. Integridade também é um sinal de maturidade. Quando nós somos íntegros, nós somos verdadeiros, nós nos posicionamos naquilo que Deus nos chamou para ser, independente das consequências. Imagina o que José sentiu. Ele é mandado para a prisão, ele já foi abandonado, já foi rejeitado, já foi traído, já foi vendido. Muita coisa já aconteceu. Daí ele vai lá e vai trabalhar, e daí ele é de novo, o quê? Injustiçado. E ele entra naquela prisão. E eu duvido que ele era perfeito, gente. Eu acho que eu teria falado assim, Deus, não é possível. Eu já fiz isso, quem nunca, Deus, não é possível. Eu já fui abandonado, já fui traído, já fui vendido. E agora, porque eu fiz certo, eu estou aqui. Quem já sentiu isso? Você fala assim, eu fiz tudo certo e ainda me encontro aqui. E é nesse lugar que o Senhor, Ele olha para nós e fala, vamos lá, mais um passo, mais um passo, mais um pouco. Porque ali o Senhor começa a amadurecer a gente. Então lá está José, eu diria, num lugar onde ele se encontra totalmente injustiçado. Mas esse lugar de injustiça, ele traz o quê? Oportunidade, fala comigo, uma janela para a justiça de Deus. Você acredita que todos os lugares de injustiça na sua vida são janelas para o Senhor trazer a justiça dele? Acho que vocês não entenderam isso. Você acredita que todos os lugares de injustiça na sua vida, Deus abre uma janela para trazer a justiça dele na sua vida? Então como é que a gente tem encarado esse lugar? Será que a gente fala assim, Deus, eu não quero ser íntegro por causa das consequências? Ou será que a gente tem falado, Deus, não importa as consequências, eu serei verdadeiro. Não importa o que me fizerem, eu serei fiel a Ti. Então o primeiro sinal de maturidade assim que a gente vê aqui na vida de José é que ele era excelente em tudo que ele fazia e ele também era íntegro. A outra coisa, vamos ver aqui em Gênesis 40. Passa-se um tempo, José ele fica 3 anos na prisão. 3 anos é bastante. 3 anos parado num só lugar. Você mal consegue esperar a fila lá do mercado. Imagina 3 anos parado, esperando algo acontecer. E ali José ele está preso e entra o padeiro e entra o copeiro. Eu não vou ler esse capítulo inteiro, mas entra o padeiro e o copeiro e eles estão um pouco abatidos. E eles estão falando que eles tiveram um sonho. E José se aproxima daquela situação. E pensa comigo que ele já tinha tido sonhos que não tinham acontecido, correto? Ele já tinha tido momentos, eu diria não só aquele sonho, mas inúmeros sonhos proféticos que nunca haviam acontecido. E somente uma pessoa madura consegue ver algo que não deu certo e ainda tentar mais uma vez. Não é verdade? Porque quando você está olhando sua vida e você tenta uma vez curar alguém, tipo, não curar, você não vai curar, estou falando orar por cura, tá? Você tenta orar por cura e não funciona. Daí você tenta de novo e não funciona. E você tenta mais uma vez, não funciona. Daqui a pouco você fala assim, eu não nasci para isso daqui não, vou parar. Agora uma pessoa madura, ela faz o que ela vai tentar. Porque não é ela que está operando, é o Senhor que está operando. Não é a glória para ela, é a glória de Deus. Então por que não orar para mais uma dor de cabeça? Vai saber se Deus cura essa vez.
Então lá José já tinha tido um sonho que tinha colocado ele em péssimo lugar, certo? Os sonhos que ele já tinha tido já tinham sido, eu diria, muito assim, horríveis para ele, os resultados desse sonho. E lá vem o copeiro e o padeiro sofrendo e sonhando alguma coisa, e ele tenta mais uma vez ajudar alguém, porque ele estava amadurecendo. Ele sabia, talvez não deu certo ontem, talvez não deu certo 3 anos atrás, mas talvez agora vai dar certo. E ele então interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. Quando somos maduros em Deus, e quando começamos a crescer em Deus, nós começamos a ter discernimento espiritual. Quando somos imaturos, nós paramos o nosso discernimento com medo de falhar. Nós olhamos para tudo que já está acontecendo ao nosso redor, a gente discerne, e às vezes a gente erra 1 vez, 2 ou 4 ou 10 ou 15 vezes, e a gente fala, isso daqui não é para mim. Mas o Senhor quer que você venha o quê? Dar um passo de fé toda vez, porque isso te traz mais perto do discernimento espiritual. Eu cresci vendo a minha mãe orar, e ela tinha um discernimento espiritual do que Deus estava fazendo no momento que a gente estava orando. Era muito engraçado, porque eu não via nada. Quem já viu, sentiu isso, né? A pessoa está falando, o Senhor está neste lugar, Deus está se movendo, e você está assim, aonde? Não estou vendo, não estou sentindo. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente ajoelhava do lado da cama dela, e ela orava, e ela falava assim, agora vamos guerrear, o Senhor vai nos trazer vitória. E eu assim, ok, o que é guerrear? Vamos lá, guerrear. Depois ela falava, mais baixo. Mais baixo o quê? Fala mais baixo, o Senhor está aqui, sinta a presença de Jesus. E eu, quem já fez isso, até faz força para sentir Deus, e não sente nada. É só eu, né? Vocês nunca, vocês são super uau, né? Às vezes chega alguém e fala assim, vamos lá, o fogo de Deus está aqui. Daí tem a pessoa do seu lado, tipo, e você está assim, e nada está acontecendo. Mas com o tempo, é muito importante você não desistir. Por isso que eu vou falar isso para você, não desista aí, tá bom? Eu não via nada, mas eu comecei a ter fé. Então eu quero ter fé que Deus está aqui, então eu vou ter fé e vou acreditar que Ele está aqui. Passava um tempo, eu tinha mais fé. Deus está neste lugar, eu posso sentir Ele, eu posso ouvir Ele, porque Ele está falando comigo. Eu não estou ouvindo um anjo, nem uma trombeta, mas quando eu abro a Bíblia, ela está falando comigo. Quando eu adoro a Deus, Ele está fazendo algo dentro de mim. Eu preciso acreditar, porque eu preciso crescer. Amém? Quando você fica preso nas suas emoções, naquilo que você vê com esses olhos, ou com aquilo que você sente nesse corpo, você fica preso em imaturidade. Mas quando você sai desse lugar e fala assim, Deus, eu preciso crescer, ali que você começa a ter discernimento espiritual. Eu comecei a ter discernimento espiritual assistindo pessoas que já tinham discernimento espiritual. Comecei a acreditar que quando elas falavam que Deus estava se movendo, Ele estava se movendo. Até que um dia Deus começou a me levar para lugares espirituais novos. Então José, ele podia ter ficado preso naquele lugar. Não dá. O meu sonho, você viu, não prestou para nada. Fazem anos que eu estou aqui, e por causa desse sonho eu estou aqui. E por causa desse sonho, meus irmãos fizeram o que fizeram comigo. Eu não vou interpretar o sonho. Vai saber se eu vou dar ruim na vida daquele também. Mas não, José, ele vai com amor, porque ele queria ajudar aquele próximo. E ele chega e ele ajuda o padeiro e o copeiro. E aquilo destrava algo na vida de José. Porque por causa dele ajudar o padeiro e o copeiro, o que aconteceu? O copeiro se lembrou de José muitos anos depois. Faraó, eu conheço alguém que pode interpretar os sonhos. E foi assim que José conseguiu conhecer Faraó. O seu constante andar em discernir a voz do Espírito Santo é uma escola na sua vida.
Você não vai discernir o Espírito Santo só de domingo, pessoal. Você vai discernir o Espírito Santo todas as horas do seu dia. Como que isso funciona na prática? Você acordou? Vamos lá, você acordou. Quem tem filhos pequenos? Tem dias que seus filhos pequenos estão piores do que o normal? Tem, né? Ok. Tem dias assim que a tua casa está assim, tipo, tá todo mundo no giraia? Tá. Ok. Nesses dias, preste atenção ao Espírito Santo. Talvez alguma coisa está acontecendo na sua casa que você não sabe. Talvez é tempo de eu pegar as crianças e falar, vamos orar, vamos brincar de orar. Como assim brincar de orar? Sei lá, inventa qualquer brincadeira para eles chegarem perto de você. Pois eles perto, vamos ajoelhar, vamos. Daí começa, em nome de Jesus, paz nesse lar. Em nome de Jesus, saúde nesse lar. Não aguento mais ver criança doente aqui dentro. Em nome de Jesus, não dá mais para ficar brigando. Você, irmãozinho, não pode mais brigar com o irmãozinho. Não é verdade? Vocês não acreditam que o Espírito Santo ele pode agir na sua casa? Então são as pequenas coisas. Quem aqui tem um chefe que é de lua? Né? Ainda bem que ele não está aqui, né? Uhum. Mas se ele estiver, não levanta a mão não, tá? Que vai piorar. Então você tem um chefe que é de lua. Que tal interceder por ele? Espírito Santo, o que tem nesse meu chefe? Por que ele não gosta de mim? Por que ele está de mau humor hoje? Passa o seu dia, você já trabalhou, voltou para casa. Quem tem filhos adolescentes aqui? Às vezes adolescente, quando está mal, não fala nada. Come muito, dorme muito, fica muito quieto. Não é verdade? Fica lá isoladinho. Você tem que ir lá tirar com saca-rolha o que está acontecendo lá dentro dele. E você fala assim para ele: Espírito Santo, me dá sabedoria. Como conseguir a chave do coração do meu filho? Qual a palavra certa que eu preciso falar para que ele venha se abrir comigo? Às vezes é teu marido, a tua esposa. Às vezes é seu marido que está eternamente calado. A tua esposa que eternamente não para de reclamar. Ou ao contrário, vocês acham que só a mulher que reclama, né? Não é verdade? Vocês acham que só a mulher que fala. Não, tem o contrário também, viu? Deus, o que eu faço nesta situação? Discernimento espiritual. Vamos abrir em Efésios 4, 14 a 15. Efésios 4, 14 a 15. Efésios 4, 14 a 15. Diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ter discernimento espiritual é fruto de maturidade em Cristo. É impossível crescermos em Jesus e não enxergarmos como Ele enxerga. Quando nós não somos maduros espiritualmente, somos enganados pelas aparências. Nós nos decepcionamos com facilidade e idolatramos também com facilidade. Nós olhamos um líder e pensamos: uau, ele nunca errou. E quando ele erra, o teu mundo cai porque você estava andando com um líder e não com Jesus. Se a igreja já te machucou, você fala: eu não vou mais para a igreja porque ela me machucou. Eu não vou mais servir a Deus porque a igreja não presta. É porque você não entendeu que o seu caminhar não era com pessoas, mas era com Cristo. A gente precisa crescer, amadurecer, sair desse lugar de vitimismo, sair desse lugar de ingenuidade, em que nós enxergamos as pessoas pelo que os nossos olhos veem. Não se admire com os dons e os milagres. Admire quando você vê o caráter de Jesus em alguém. Admire alguém quando ela trata as pessoas como Jesus trataria. Admire alguém que carrega o amor de Jesus e fala: Deus, eu quero ser como Cristo. Eu lidero bastante músicos e eles não sabem disso, mas eu vivo observando eles de longe, porque comigo eles são incríveis. Mas eu quero ver se eles cumprimentam a pessoa que talvez não tem nada para oferecer a eles. Se eles dão lugar para uma pessoa idosa subir as escadas em vez de atropelar ela para subir correndo. Se eles sabem o que é respeito ao próximo. Se eles não se sentem superiores àquele que está arrumando o som aqui em cima.
Porque o nosso caráter, ele é revelado, e a nossa maturidade é revelada quando ninguém está nos olhando, só Cristo. Então, se você lidera pessoas, não julgue elas pelas aparências, conheça elas quando elas estão longe de você. E ali a gente vê José tendo discernimento daquilo que Deus estava fazendo. Por quê? Porque ele estava convivendo com o Senhor. Deus quer te trazer discernimento, mas como que você vai ter discernimento e enxergar como Ele enxerga se você não está perto dEle? É impossível nós crescermos em discernimento espiritual e crescermos em maturidade se nós não temos um momento na presença do Pai diário, de ouvir a voz dEle, de obedecer a voz dEle, de entender o que é estar aos pés dEle e depender dEle, que é o nosso terceiro passo, dependência em Deus. Outro sinal que a gente vê de maturidade é que pessoas que são maduras dependem do Senhor. José então finalmente é lembrado pelo copeiro. E vamos para o Gênesis 41, versículo 15 a 16. Gênesis 41, versículo 15 a 16. Faraó está conversando pela primeira vez com José. Disse o faraó a José: tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu, versículo 16: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Essa capacidade não está em minhas mãos. José, ele consegue fazer o quê? Naquele momento, vamos pensar que ele esperou por aquele momento a vida inteira, não é verdade? Ele esperou aquela oportunidade, de falar aquela oportunidade de ouro na vida inteira. E ele poderia ter ido com a panca toda. Pensa comigo. This is my day, my moment. Chegou minha hora, Brasil, né? E você chega assim, né? Tipo, agora... Gente, coitado do meu irmão. Ele nem gosta quando eu falo chegou minha hora, Brasil. Acho que de tantas pessoas que ficam falando isso pra ele, né? Coitado. Enfim, volta aqui. Naquele momento, José poderia ter falado assim: chegou minha hora, agora eu vou mostrar. Eu sou aquele feixe lá atrás, ó, que todo mundo se prostrou. Eu vou ser amigo do faraó, E daí todo mundo... Imagina. Mas o que aconteceu? Que José, ele chega na frente do faraó e ele fala assim: essa capacidade não está nas minhas mãos. Porque ele era maduro. Porque todos aqueles anos na prisão, todo aquele tratamento que ele viveu de rejeição, de abandono, de tudo, tinha feito ele ter uma escolha que ele fez, de crescer e ver que tudo ele dependia do Senhor. Os nossos fracassos, eu diria, as nossas tribulações, elas podem produzir duas coisas na gente: humildade ou amargura. Pessoas maduras escolhem humildade, pessoas imaturas escolhem amargura, porque é mais fácil. É mais fácil você sentar ali e falar: ninguém me quis, ninguém me ama, eu sou uma porcaria mesmo. Mas é muito difícil você falar: Deus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Mesmo se eu acertar, eu preciso de Ti. José, ele acertou os sonhos do padeiro e do copeiro, mas ele continuou dependendo de Deus quando ele chegou perante Faraó. E eu tenho certeza que José, ele não ficou pensando: deixa eu dar uma interpretação legal, né? Pra, sei lá, talvez ter um favor aqui. Não, ele falou a verdade. E a verdade não era muito boa. Vocês lembram da interpretação do sonho? Que viria um tempo de fome, que viria um tempo de abundância, mas logo em seguida viria um tempo de fome. E naquele lugar o Senhor, ele destrava o destino de José, porque ele estava pronto para andar naquele destino. Se você vê que o destino na tua vida não está destravando, não é talvez por causa do pecado. Talvez seja, mas o pecado vai embora em 1, 2. Você fala assim: em nome de Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, me lava com teu sangue poderoso, eu confesso meus pecados. E o Senhor não vai te lavar? Sim. Mas então o que está te impedindo de você entrar no seu destino profético que Deus tem na sua vida? Fala comigo: falta de maturidade. Eu também, na minha vida. Às vezes eu falo: Deus, quando as coisas estão erradas, eu falo: o que eu não aprendi, que eu preciso aprender?
E não, por que alguém... Por que? Não, fala, Deus, o que eu preciso aprender para eu poder entrar nesse lugar? Pessoas maduras são humildes. Pessoas maduras dependem do Senhor. Pessoas maduras, quando elas chegam naquele lugar que elas tanto almejaram, que elas tanto lutaram, elas continuam dependendo do Senhor. Porque elas sabem que quem colocou aquela pessoa naquele lugar foi quem? Foi Deus, não foi o homem, foi o Senhor. Quando você manipula a sua vida, você ainda é imaturo, você não entendeu que a porta que o Senhor abre nenhum homem fecha, e que a porta que Ele fecha nenhum homem abre. Quando você faz assim, não, deixa eu fazer assim, não, você não entendeu que o Senhor, Ele é aquele que realiza os nossos sonhos. E quanto tempo nós temos às vezes perdido dependendo de nós mesmos, fazendo as coisas nas nossas forças, fazendo as coisas na nossa carnalidade. Pessoas maduras andam no espírito e não na carne. Precisamos parar de andar na carne, forçando, manipulando, dando profetadas, manipulando pessoas para estarem perto de nós. Eu vou pregar um dia sobre isso, sobre pessoas que dizem tchau na nossa vida. Eu vou falar disso, porque eu vejo que muitas vezes a gente não quer dizer tchau para alguém. A gente quer que aquela pessoa fique com a gente forever. A gente não quer despedir de um monte de coisa, porque a gente não vê que Deus está acima das pessoas. Deus, Ele é acima de uma conexão que você está precisando. Ah não, deixo eu agradar fulano para ter uma conexão. Deixa eu fazer isso daqui para eu conseguir isso. E o Senhor diz, não, eu que sou aquele que faz o teu rosto brilhar. Eu sou aquele que levanta a tua cabeça. Eu sou aquele que traga oportunidade na sua vida, se você depender de mim. Quem quer depender de Jesus aqui? Então para de depender na pastora Rosa, que fica lá orando com você. Ela é incrível para você pedir oração, mas será que você tem orado antes? Para de depender nessa fila aqui de ministração, que acaba o culto. Se você já orou, já jejuou, já leu a palavra, ainda não conseguiu sair de onde você está, você vem pedir oração. Mas se tu não fez nenhum desses três, volta para casa depois do culto e vai orar. E vai ler a Bíblia e vai jejuar. Amém? Porque isso é parar de tomar leitinho. Quando você vem pedir oração aqui, não é para tomar leitinho, é para ser fortalecido, para aquilo, uma área que você já tem trazido na presença de Deus, uma área que você já tem buscado ao Senhor, porque daí é potencializado com uma oração do seu irmão para te ajudar. Mas quando você depende do seu irmão, você come desse alimento aqui nesse culto, e ele só dura por esse momento, porque ele não tem sustentabilidade na tua vida, porque ele não é o seu alimento, ele é o de outra pessoa. Então quando nós vimos aí José, ele está dependendo de Deus, porque ele entende que ele não pode mais depender de ninguém. Desde o dia que os irmãos abandonaram ele, ele entendeu, eu só tenho Jesus aqui. E que incrível, eu falo, Deus, que incrível quando nós somos colocados numa situação em que só resta o Senhor. Dói muito, gente, dói muito. E se você tem mais do que eu de vida, eu vou fazer 37 esse mês. Agora, eu não vivi muita coisa, mas as poucas perdas que eu já tive, e as poucas dores que eu já tive, todas elas me levaram a entender que só Jesus que nos compreende e nos ama verdadeiramente. E que se eu não tenho Ele, eu não tenho ninguém. Se Ele não é suficiente, então quem vai ser? E aqui a gente vê, eu diria que é o último sinal de maturidade, que seria o amor e o perdão. Em Gênesis 45, José, finalmente encontra os seus irmãos. Muitos anos já se passaram, os seus irmãos nem o reconhecem, e os seus irmãos estão passando, é bem naquela época que existe fome em toda a terra, mas os egípcios, por causa do sonho de José, por causa da sabedoria que Deus deu a José, conseguiram guardar comida para esse tempo de fome. E ali chegam os irmãos de José, e ele os reconhece, eles não o reconhecem, e ele tem duas opções: dar um pouquinho de comidinha, mandar embora, ou nem dar, né? Ou se revelar a eles. E você vê que nos capítulos 43 e 44, ali José está
naquele conflito dentro dele. O que eu faço? Como é que eu faço isso? É vai e vem, é um vai e vem. Vocês conhecem essa história, né? Não, eu quero ver Benjamim, eu quero ver, põe aqui um cálice dentro daquele saco de comida, e ele faz tudo aquilo, mas no final você vê que José está testando os irmãos, porque ele não é mais ingênuo, mas ao mesmo tempo, eu creio que ele está chegando ao lugar onde ele precisava chegar, de completo amor por eles. Eu acredito que na nossa vida, o perdão, ele não é um dia na nossa vida, e nem um momento. O perdão é um processo na nossa vida. Então não se cobre quando você não está perdoando alguém. Mas não pare no lugar e fique naquele lugar. Prossiga nesse perdão. É um dia de cada vez. É um dia perdoando, é mais 2, é mais 3, é mais 20 dias perdoando. Até que você chegue no processo completo desse perdão. Pessoas maduras conseguem perdoar, mesmo que custe tempo. É muito difícil você perdoar alguém que te vendeu. Vocês não concordam comigo? É fácil você perdoar alguém que te empurrou na escada, ou que, sei lá, roubou R$5 da sua carteira. Mas é muito complicado você perdoar alguém que estragou sua vida inteira, como foi o que eles fizeram com o seu próprio irmão. Às vezes eu ajudo muitas pessoas que foram abusadas sexualmente. Isso é um estrago profundo na identidade de uma pessoa. E é muito difícil a pessoa olhar o estuprador e falar assim: nossa, eu já te perdoei agora. É um processo que ela entra nesse perdão. E eu já vi tantas pessoas que viveram essas histórias trágicas, que conseguiram amadurecer e perdoar. E tantas pessoas que viveram histórias bem mais leves, como: minha melhor amiga não quis mais falar comigo. E a pessoa simplesmente fica amargurada naquele lugar. E eu vejo assim na vida de José, um lugar de maturidade, de processos que ele viveu, para ele chegar na frente dos irmãos dele, e não só abençoá-los, mas convidá-los a viver novamente com ele. Que restauração, eu digo, que volta completa foi essa? E imagine José vendo aqueles irmãos chegando perante ele, se prostrando. Imagine José ligando aquele sonho que ele teve com... Ele era o feixe, eles eram os feixes, ele se prostrando. Pensa nisso, gente. 40 anos depois ele vê aquilo acontecer na frente dele. Ele poderia ter falado: eu falei? Não, ele já era maduro. Ele já tinha passado pelos processos. Ele não estava mais tomando leitinho. Ele estava sendo um homem. E naquele momento que ele abre o coração, ele chora copiosamente diante dos seus irmãos e fala: sou eu, José. Quantas vezes nós precisamos, eu diria, chegar nesse lugar de maturidade, que nós somos completamente vulneráveis, e dizemos: sou eu, Zoe, aqui. Eu te perdoo, eu te amo. Eu não vou fingir que não doeu. Eu não vou fingir que não aconteceu nada, mas eu te amo. Quem precisa desse amor e perdão? Eu preciso todo dia. Todo dia eu preciso. O Senhor venha me levar para um novo nível de maturidade. Eu acredito que o perdão e o amor, eles não são lições que você aprende uma vez na vida, mas constantemente. Tem vezes que eu falo para mim: nossa, agora eu já perdoei, agora eu sei perdoar, Jesus. Para quê, né, gente? Lá vinha mais uma situação que eu precisava perdoar. José, ele se encontra nesse lugar porque ele havia caminhado com Cristo. Ele havia amadurecido no Senhor através do seu sofrimento. Ele tinha usado o seu sofrimento como uma construção do seu eu interior. O seu sofrimento, a sua história, tudo que você viveu é para construir a sua maturidade, e não para te paralisar na sua imaturidade. Será que você vem aqui na igreja só para receber? Ou será que você está vindo aqui para continuar a sua construção? São duas coisas bem diferentes. Quando nós somos imaturos, nós vemos para a igreja como a gente estivesse, eu diria, como criança. Me dá, me ajuda. Deus, se só me der dinheiro vai estar tudo certo. Se só me der um marido vai ficar tudo feliz. Se me der saúde está tudo bem.
Mas um cristão maduro, ele vem para a comunhão dos santos para fortalecer o outro e para ser fortalecido para cumprir a grande comissão. Ele vem aqui para ser equipado para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ele cumpriu o seu destino profético. Ele não vem aqui para resolver um problema. Deus, Ele vai resolver seus problemas. Mas antes, cresça. Nossa, que palavra dura, né, Zoe? Não, é para mim também, para todo mundo aqui dentro. Quem quer? Chega de leitinho, pessoal, né? Chega de leitinho. Chega de leitinho, vamos comer picanha. Vamos, vegetarianos, desculpa. Vamos comer tofu. Vamos. Para ver como eu não sou vegetariana, sorry. Vamos abrir aqui Mateus 5, 44, 47. Mateus 5, 44 diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E saudardes unicamente os vossos irmãos, que faz demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. A marca do discípulo é aquele que ama uns aos outros. Isso está em João 13:35 também. Porque quando nós amamos os nossos inimigos, oramos por aqueles que nos perseguem, para que sejamos o quê? Filhos do vosso Pai que estás nos céus. A maturidade é andar neste amor pelas pessoas ao nosso redor. Não porque a gente consegue, mas porque através daquilo que nós já crescemos em Cristo, nós aprendemos a ser mais como Ele. Amar o próximo não é gostar do próximo. Amar o próximo é enxergar o próximo como Cristo enxerga. A maturidade, ela é uma escolha. Fala comigo, escolha. Ela não é uma coisa que eu vou transferir para vocês hoje. Também eu ainda estou nesse processo. A maturidade não é uma coisa que você ganha através de imposição de mãos. A maturidade é uma jornada que você escolhe caminhar. A maturidade não é um lugar onde você vai para uma conferência e você vai ter um incrível encontro sobrenatural e você vai sair da conferência maduro. A maturidade é um passo de cada vez. Você nunca vê, eu nunca vi uma oração de milagre que fez uma criança de 5 ir para 10 anos de idade. Já viu isso? Eu já vi perna crescer, orelha crescer, já vi um monte de coisa assim. Já vi gente até voar, muito legal isso. Vocês ficaram assustados? É muito da hora. No louvor da oração, uma mulher voando assim. Eu falei, nossa! E ela não estava com uma vassoura, ela não era uma bruxa. E naquele momento eu pensei, Deus, Ele faz tudo que Ele pode fazer. Ele faz o impossível acontecer, não é verdade? Deus faz o dinheiro aparecer, Deus faz o câncer desaparecer, o tumor desaparecer. Mas Ele não faz você crescer em 5 minutos. A maturidade é tua escolha, é a minha escolha. Não é um lugar sobrenatural no sentido de que Ele vai fazer você crescer, mas é um lugar sobrenatural no sentido de que Ele estará com você a todos os momentos. Deus, Ele quer nos acompanhar nesse crescimento espiritual, porque é o nosso destino crescer. Não é normal você ser cristão por mais de 6 meses e ainda estar no leitinho. Não é verdade? Não é normal você estar aqui nessa casa. Quem aqui é cristão há mais de 5 anos? Levanta a sua mão. Olha ao seu redor. Todo mundo quase. Então não é normal nós que levantamos as nossas mãos ficarmos ainda dependentes de pessoas. Não termos uma vida de oração constante. Não termos uma leitura bíblica constante. Não é só de vez em quando, vamos todo dia, né? Não é normal a gente viver uma vida que o pecado não é vencido. Quando a gente é de altos e baixos, tipo, um dia você está bem, um dia está mal, assim. Isso não é normal, isso é imaturidade. E o Senhor quer nos levar para um lugar de maturidade hoje. Vocês querem isso? Então a gente vai agora terminar
E a gente vai terminar com uma decisão hoje. Hoje a gente não vai terminar na emoção. A gente vai terminar com decisões. A gente vai terminar com decisões. Em que áreas eu preciso amadurecer? Você pode ficar de pé? Eu queria que você fechasse os seus olhos e perguntasse ao Espírito Santo: Senhor Deus, será que eu tenho sido excelente em tudo que eu faço? Só pergunta isso para Deus. Será que eu tenho sido íntegro em tudo que eu faço? Pergunte também para o Senhor: aonde na minha vida preciso de mais discernimento espiritual? Vai ouvindo, Senhor. Senhor Deus, aonde na minha vida eu preciso depender mais de Ti? E por último, será que eu tenho tido amor e perdão no meu coração? Agora é sua vez de falar com Ele. Você pode falar com Deus? Fale para Ele o que você quer mudar. Fala: Deus, eu quero crescer. Eu não quero ser, eu diria, frio na minha vida de oração. Eu quero ser fervoroso em tudo que eu faço. Eu quero ser apaixonado em tudo que eu faço. Sim, Senhor, nos leva a um novo nível de maturidade. Abra os nossos olhos para que venhamos crescer. Nós saímos das coisas de meninice. Nós deixamos as coisas que estão para trás e damos passos em direção para o mais que o Senhor tem na nossa vida. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós não servimos a homens, servimos ao Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Deus, e discernir aquilo que é bom e ruim. O Espírito Santo me mostra neste lugar pessoas que têm perdido o fervor e a paixão na vida devocional em casa. Se você é essa pessoa, erga suas mãos agora e começa a pedir perdão. Fala: Deus, eu quero ter fervor e paixão no meu dia a dia contigo. Eu quero ler a Tua palavra, Deus, como se fosse o pão que eu mais quero, como se fosse a coisa mais deliciosa do meu dia. Você pode erguer sem vergonha, não tem problema. Você está numa família aqui. Começa a falar: Deus, acende um fogo novo no meu coração. Eu não quero depender de um culto para orar. Eu não quero depender de um culto para poder Te buscar. Eu vou Te buscar, Senhor. Eu vou Te procurar todos os dias e eu vou Te encontrar. Eu tenho fé que o Senhor está na minha sala, que o Senhor está no meu carro, que o Senhor está no meu banheiro. Onde eu estiver, o Senhor está ali e eu vou Te procurar. Vamos todos erguer nossas mãos agora. Começa a falar: Deus, eu quero ser uma criança madura. Eu quero sair desse lugar de criança para um lugar de maturidade, Deus. Me leva para um novo nível nesta manhã. Vem, Jesus. Comece a orar em línguas agora. Deixe o Espírito Santo fortalecer o seu homem interior. Deixa Ele fazer o teu homem interior crescer agora. Quando você ora em línguas, você alimenta o seu homem interior. Alimente o seu homem interior nesta manhã. Dê para ele as vitaminas que ele está precisando para crescer. Sim, Senhor. Vamos lá, não vamos lá. Continue, continue.
espiritual, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te honramos, Jesus. Dependemos de ti, Senhor. Dependemos de ti, Senhor. Senhor Deus, dependemos de ti, Senhor. Dependemos de ti, Jesus. Quero caminhar contigo, Jesus. Quero andar contigo, Jesus. Quero crescer e alcançar os teus passos. Quero crescer e alcançar os teus passos. Repita comigo, Senhor Deus. Nesta manhã eu tomo uma decisão de crescer em ti, de não esperar nos outros, mas esperar em ti, de servir a ti e não servir o homem. Tu és o meu Deus, a tua palavra é meu alimento. Eu quero me desenvolver em tua presença. Abra os meus olhos, tira de mim toda a meninice, toda a infantilidade espiritual. Eu quero ser aquilo que o Senhor desenhou eu para ser. Eu te amo, Senhor. Eu te dou todo o meu coração. Acende um novo amor em mim, uma nova fome em mim, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Toda a honra e toda a glória a Ele, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de entregar seu coração para Jesus, você pode vir para frente. Se você está afastado do Senhor e quer voltar à casa do Pai, você também pode vir para frente. E todos nós vamos nessa semana ser mais maduros. Amém? Deus te abençoe, uma boa semana. Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos. E eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.